Bem, amigos, é um prazer estar com os senhores, queridíssimos amigos associados da SBC, principalmente aqui do Espírito Santo. Nós vamos conversar um pouco sobre o estudo isquímia, que foi recentemente apresentado na American Heart Association nas suas sessões científicas. Infelizmente, o estudo, diferente dos outros apresentados naquela sessão ou naquele evento, ainda não foi publicado, o que não nos permite olhar com um grau de profundidade maior em alguns aspectos. Bem, mas a doença coronária, de maneira geral, o tratamento dela tem dois grandes objetivos, que seria prolongar a vida e diminuir os sintomas, melhorando a qualidade de vida, melhorando o status funcional, se possível diminuindo a quantidade de medicamentos, etc. Então são dois objetivos bem claros, e o primeiro, que é o aumento da sobrevida ou redução da mortalidade, extremamente difícil de ser feito, seja com qualquer método existente hoje, na DAC estável. A intervenção tem um papel muito relevante, como nós sabemos, na doença coronariana aguda, principalmente no supra-DST, onde o impacto na mortalidade é muito claro. Não é de hoje que em diversos estudos anteriores, inclusive em meta-análise, a última, se não me engano, de grande relevância publicada no Lancet em 2014, mostrou que a intervenção não tem impacto sobre mortalidade na DAC estável. Pois bem, nos restava um desenho de um estudo extremamente elegante e bem feito como o isquímia, para que levantasse a questão se nós intervíssemos nos pacientes com moderada ou alta carga de isquemia, se isso teria impacto nos desfechos programados do estudo. Um estudo randomizado, com um número adequado de pacientes, embora tenha sido uma randomização lenta, mas que nós vamos comentar alguns aspectos na sequência. O background, talvez, para isso tenha sido o estudo do Hatimovic, que foi publicado na Circulation, que era a grande evidência baseada em estudo observacional de que, atuando em pacientes com isquemia, principalmente acima de 10%, com algum método de revascularização, reduzia-se a mortalidade. Bem, precisava ver se isso era reprodutível no estudo de grande escala que era randomizado, como foi o isquímia, né? Pois bem, o estudo isquímia alocou mais de 8.000 pacientes no final, em diversos centros do mundo, inclusive centros do Brasil, e no final randomizou cerca de 5.200 pacientes, um pouco menos que isso, para os dois braços, que seria o da estratégia invasiva associada a um tratamento médico otimizado e cateterismo ou uma revascularização por cateterismo ou intervenção coronária percutânea, ou por uma estratégia de revascularização cirúrgica. Isso comparado com o braço conservador, que era o tratamento médico otimizado, com mudança de estilo de vida, etc, etc. Aqui fica um primeiro dado, é que o tratamento médico otimizado hoje é um tratamento de excelência para a DAC crônica, e que põe um sarrafo para que se consiga melhoras muito alto. É difícil agregar algo, mesmo que seja na estratégia intervencionista, que consiga dar um salto de qualidade tão grande quanto a terapêutica medicamentosa que é efetuada hoje com os cuidados que os senhores cardiologistas clínicos têm com os seus pacientes. Um dos grandes pontos que foram levantados no isquímia como que elevou a qualidade do estudo foi anexar uma angiotomografia coronária cega a esses pacientes. Então, os pacientes eram selecionados de acordo com a presença de isquemia moderada ou severa, daí que poderia ser teste ergométrico, cintilografia ou ressonância, a maioria deles por cintilografia, poucos por ressonância, e esses pacientes faziam então uma angiotomografia que era cega. Se tivesse lesão de tronco, eles eram excluídos. E também, se tivesse coronárias normais, eram excluídos, para não incluir
pacientes de baixo risco anatômico em um estudo tão bem planejado. Seguindo essa sequência, foi feito um cálculo estatístico e com a taxa cumulativa de eventos que era de aproximadamente 14% no grupo clínico. Na verdade, inicialmente se estimou que era 16%, depois se corrigiu para 14%, ou seja, o grupo clínico ao longo de 4 anos teria 14% de evento. Esse follow-up foi estendido, inclusive, para 5 anos, que é uma das críticas do estudo, embora seja uma crítica pequena. E daí se procedeu todo o andamento do estudo. Também foram excluídos os pacientes com fração de ejeção baixa, que é um número significativo de pacientes que se beneficiam de uma intervenção, né, o multiarterial com fração de ejeção baixa. Também foram excluídos os que tiveram angina ou instável ou síndrome coronariana aguda nos últimos 2 meses, ou que tivesse sido submetido a uma intervenção que é percutânea cirúrgica no último ano. Antes de entrar no mérito propriamente da discussão e dos resultados, aqui cabe um alerta. Isso não é um estudo que avalia ou que compara a intervenção com cirurgia, compara uma estratégia de revascularização, que é uma intervenção, versus o tratamento médico otimizado. Uma intervenção no grupo que é otimamente tratado, versus aquele que fica só em tratamento medicamentoso, feito de maneira cega em paciente que tenha a carga de isquemia no mínimo moderada. Eu diria que, dependendo do ponto de vista, também não é um estudo que compara duas estratégias de tratamento, mas sim onde a estratégia intervencionista poderia agregar valor se a gente analisar os dados. Talvez o discernimento no final seja isso. O tratamento médico otimizado é o pilar e em algum momento o tratamento intervencionista se acesta, né? Mas vamos lá, dando sequência a isso, depois de 4 anos de estudo, se viu que não houve diferença significativa no desfecho principal ou no endpoint composto de morte, infarto, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou morte cardíaca ressuscitada. Lembro que o desfecho inicial era morte cardiovascular e infarto, que quando a gente isola esses dois, a diferença também ficou em números absolutos em torno de 12%. Nesse caso, ao longo de 4 anos, o grupo que fez a intervenção teve um total de eventos de 13,8% de eventos na intervenção, e o grupo clínico 15,5%, isso já é uma diferença de 2,2%, mas que não teve significado estatístico. Isso é um dado relevante, mostra claramente a força do tratamento medicamentoso e, de certa forma, por melhor que a gente tenha evoluído nas técnicas de revascularização, quer que sejam percutâneas ou cirúrgicas, a gente não conseguiu dar grande impacto a isso. Os pacientes que foram tratados por cateterismo ou por intervenção, 98% deles receberam stents farmacológicos de última geração, ou seja, é um estudo contemporâneo, não há o que se criticar disso. As técnicas de revascularização, quanto às técnicas de revascularização preferidas, a intervenção coronária percutânea ocorreu em quase 75% das vezes e 25% das vezes cirúrgica, o que também espelha o mundo real. A maioria dos pacientes são tratados por intervenção coronária percutânea. Aqui cabe alguns comentários isolados que poderiam ilustrar um pouquinho as diferenças nesse estudo e a qualidade desse estudo também. Quando a gente analisa os pacientes que foram randomizados para o braço invasivo, obviamente 96% deles, ou seja, apenas 4%, não fizeram cateterismo ou alguma estratégia intervencionista. Enquanto que do grupo conservador, cerca de 28% em 4 anos e 30% em 5 anos passaram para a estratégia intervencionista porque tiveram eventos ao longo desse período. Lembro que isso é um estudo intention to treat. Apesar deles terem tido eventos no braço conservador e terem ido para a estratégia invasiva,
ou ido para a estratégia invasiva, ter sido tratado, ter evoluído bem, ele conta com um desfecho favorável do grupo conservador. Por outro lado, do grupo que fez a revascularização, quer dizer, do grupo que ficou em tratamento conservador, né? 23%, ou seja, quase um quarto, um quinto dos doentes, na verdade, um quarto, um quinto dos pacientes, eles receberam algum tratamento intervencionista percutâneo ou através de revascularização. Já teve um crossover de cerca de 25% ao longo dos 4 a 5 anos. Do grupo invasivo, apenas 80% recebeu o tratamento efetivamente. Ou seja, eles foram randomizados, fizeram cateterismo e 80% deles requereu alguma estratégia de revascularização. E por que 20% não foram? Porque tinham doença muito difusa que não podia ser tratada por qualquer técnica de revascularização, seja percutânea ou cirúrgica, vigente atualmente, né? E também porque houve algum erro da tomografia de superestimar a doença quando fez o cateterismo, não foi encontrado isso. Esse erro foi muito pequeno, a concordância da tomografia foi bastante elevada. Um outro dado importante do estudo, que seria um desfecho secundário, que é o infarto. O infarto pós-procedimento, obviamente, foi maior no grupo intervencionista, isso era mais do que esperado. Por outro lado, o infarto espontâneo, que é aquele que ocorreu ao longo dos 4 anos, que não tem a ver com o infarto periprocedimento, ele foi significativamente reduzido no braço da intervenção. Então, se teve um benefício claro da estratégia de intervenção, foi a redução de infartos espontâneos, né? Então, diante disso, a conclusão parece que é bem clara, que a intervenção coronária percutânea ela vai existir ao longo do tempo nos pacientes que estão otimamente medicados, mas ela no estudo não pareceu ser mandatória no primeiro momento, nem capaz de reduzir desfechos duros, como morte, infarto ou composto, que foi definido pelo estudo. Algumas outras poucas considerações podem ser feitas. A primeira delas é qual a tradução do estudo para a prática clínica. Quando a gente pega um paciente com moderada ou alta isquemia na cintilografia, que existia uma grande corrida, faz o cateterismo, esse é um paciente de alto risco, o recado da isquemia não é esse. É um paciente que pode ser visto com mais calma, individualizado, estratificado, e aí a angiotomografia ganhou uma grande penetração, eu diria, ou vai ganhar uma grande penetração, que parece que o marcador anatômico, essa estratificação anatômica, pode preceder, inclusive, a estratificação funcional. Bem, nessa daí, parece que a cintilografia perde. Um dado que não está bem claro aqui na apresentação dos estudos, que a gente ouve falar, é que os pacientes que tinham muita angina, a intervenção teve um impacto importante. Como teve esse impacto importante? Teve nos primeiros 4 anos, quando vai para o 5º ano, esse benefício é perdido. Ou seja, reduz sintoma bastante, quanto mais sintomático, maior o impacto da intervenção, mas ao longo de 5 anos ele se perde. Eu lembro só que a doença coronária, nós não curamos a doença coronária, nós paliamos, né? Usamos o tratamento que remedia, né? Então, eu questiono se será que viver 5 anos com menos sintomas não é algo bom ou desejável? Eu acho que sim. Mesmo que volte depois de 5 anos, nós temos uma oportunidade de reestratificar, de tratar novamente. Mas, senhores, trata-se de um estudo belíssimo que consolida o tratamento clínico que vem sendo feito, que é de excelência, embora nesse estudo tenha um bônus para que o paciente mantivesse aderente, tomasse todas as medicações, etc. Os centros que tinham isso ganhavam bônus,
Então isso era uma corrida. Trazer isso para nossa prática diária não é fácil. Mostra que a angiotomografia é extremamente útil para conhecer a anatomia do dente, a gravidade do paciente. Põe questionamentos a respeito da cintilografia, que eu acho que a minha querida amiga Simone vai tentar defender. Coloca um freio na urgência de se fazer cateterismo e intervir num paciente que tem uma carga moderada ou alta de isquemia. E aqui eu colocaria uma ressalva apenas. É a tradução da isquemia, nem sempre ela era no território do vaso acometido. Eu não tenho esse detalhe para me aprofundar, mas gostaria de dizer que muito provavelmente talvez o gold standard para buscar a isquemia e o tratamento melhor da isquemia não seja mesmo a cintilografia, e nós deveríamos talvez migrar para FFR e IFR como um instrumental em que seja vaso específico, a lesão específica para o território isquêmico, e aí talvez nós tenhamos melhores desfechos. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer estar aqui com os senhores.